nisso, o Senhor nos ajude a trabalhar a nossa vida, Pai, fazer as mudanças que são necessárias para que possamos, Pai, realçar os nossos traços positivos do nosso temperamento e colocar, Pai, aqueles traços negativos sob o comando do Espírito Santo que habita em nós, Pai, para que possamos te servir cada vez melhor, Senhor. Te peço e te agradeço no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Nós estávamos falando sobre os pontos positivos, sobre as fraquezas e os pontos positivos de cada temperamento. Então, na última aula, nós falamos sobre, acho que o sanguíneo e o colérico. Vamos recapitular, ficou faltando 2 temperamentos para a gente trabalhar, né? Foi isso? Quem está lembrando aí? Foi. Foi, Josi? Deixa eu Uhum. ver se alguém está aqui. Não, sei que alguém está no WhatsApp com problema para entrar, mas por enquanto não. Então, gente, vocês entenderam o motivo por que a gente está estudando temperamentos. Vocês entenderam sobre isso? Nós estamos aprendendo temperamento porque isso faz parte da nossa alma, né? E do nosso espírito. Por quê? Nós fomos criados dessa forma. Cada um tem um temperamento que foi criado. Ninguém vai mudar de temperamento com o passar dos anos. Mas nós precisamos saber que é possível trabalhar os nossos temperamentos, que são a nossa maneira de agir, né? Nossas decisões. Então, o nosso temperamento, ele está no campo da nossa alma. E que nós precisamos de trabalhar, deixar o Espírito Santo que habita em nós, quando nós aceitamos a Cristo, com a leitura da palavra, a gente vai corrigindo a nossa vida, vai obedecendo as escrituras em cada coisa que a gente aprende, e muitas vezes, no decorrer do tempo, é até difícil você identificar o temperamento, vai ficando difícil de você identificar o temperamento de uma pessoa, porque você vê que ela mudou muito, né? Quem aceitou a Cristo como Salvador, ele não mudou de temperamento. Ninguém muda de sanguíneo para colérico, colérico para fleumático, ninguém muda, porque é uma coisa que já é uma herança genética dos nossos pais e avós, como eu falei para vocês. Só que você melhora os pontos positivos e também coloca os pontos negativos sob a liderança do Espírito Santo e você vai trabalhando isso na sua vida. Então, de maneira que quando ao longo da vida, se você vai trabalhando a sua vida porque você quer ser parecido com Jesus, você vai ver que você vai melhorando o seu temperamento, as características do seu temperamento, mas você vai ser sempre aquele temperamento. Eu pedi para vocês fazer aquele teste de temperamento, por quê? Porque cada vez que a gente vai estudando aqui, vocês vão olhando para dentro de você. Depois, quando você entender qual o seu temperamento, quem já fez aí, né? Você pode também começar a olhar para o temperamento dos seus filhos, do seu esposo, dos seus pais, dos seus amigos, de pessoas que você convive, você pode falar, você vai entender por que pessoas agem como elas agem. Às vezes você pensa que elas estão com maldade, fazendo algumas coisas assim, e são traços do temperamento dela que precisa ser moldado pelo Espírito Santo, né? Então, eu sempre falo que algumas atitudes explicam o seu temperamento. Né? A pessoa fez isso porque ele é um sanguíneo, a pessoa fez isso porque é um colérico. Isso aí explica porque ela fez isso, mas não justifica. Por quê? Porque depois que você aceitou a Cristo como Salvador, você tem capacidade, você tem o poder, a capacidade de se submeter ao Espírito Santo de Deus
E aquelas coisas que a gente fazia sem pensar, você vai humildemente fazer a vontade de Deus e saber se controlar, porque um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Seja qual for o teu temperamento, se você está cheio do Espírito Santo pela leitura da palavra, pela obediência da palavra, o que vai acontecer, né? Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai produzir os frutos do Espírito Santo dentro do seu temperamento. Você vai fortalecer aquele ponto positivo do seu temperamento, tá bom? Então, vamos passando aqui e a gente vai aprendendo junto, então. Conforme o Daniel vai passando, a gente vai vendo o que a gente já viu. A gente viu aqui, né? Os pontos fortes do sanguíneo, que é aquela pessoa extrovertida, né? Que é fácil de fazer amizade com todo mundo, só que é uma pessoa, assim, que ela é explosiva. Então, ela do mesmo jeito que alegra o ambiente, ela tem que tomar cuidado com essa impetuosidade dela. Olha lá, super extrovertido, só que esquece facilmente as coisas desagradáveis. Por exemplo, o sanguíneo ele fica ofendido, fica triste, mas daqui a pouco ele já esqueceu, já partiu para outra. Ele é otimista, ele é aquela pessoa que fala em público sem ter timidez, raramente espera que os outros falem antes dele, ele já é o primeiro que fala num ajuntamento ali, e sempre responde, né, instantaneamente e aprecia muito a vida, é uma pessoa alegre. Agora vamos ver as fraquezas dele, bem rapidinho. Daí você vai olhando para dentro de você. A sua parte, eu tenho uma parte sanguínea em mim. Eu descobri que eu sou melancólica, sanguínea. O mais forte meu é o melancólico. Os pontos fracos do sanguíneo. Tende a comer demais. Tá vendo onde que tá eu pensei, não é do melancólico que eu peguei essa mania, mas é aqui, ó, é do sanguíneo. Pode ver uma coisa gostosa que é comer tudo, ó. Tende a comer demais e ganhar peso, sendo o tipo que não consegue permanecer em nenhuma dieta. Isso é verdade comigo, viu, gente? Não são perseverantes em quase nada do que fazem. O sanguíneo, ele sempre precisa de estar sempre com amizade, ou casado, ou sempre com alguém que tem um temperamento mais assim, tipo um colérico, né? Até o lado fleumático, que é uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais perseverante, para fazer com que ele persevere, né? E como eu sou casado com um colérico, isso daí me ajudou nessa parte. Porque o sanguíneo também não tem consistência emocional, né? Na mesma hora que ele está de um jeito, ele pode estar de outro. Chora facilmente, mas sua faísca de ira pode instantaneamente tornar-se um inferno. E isso os limita vocacionalmente e, por certo, destrói espiritualmente. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, se você sabe que você é assim, você vai usar o domínio próprio para você não fazer esse tipo de coisa. Eu acho que essa característica aqui, hoje em dia eu não vejo ela em mim. Nem sei se eu tive isso. Talvez o meu lado melancólico tirou isso daí, como é que faz? Equilibrou o meu temperamento, porque é muito difícil eu me explodir e ser ríspida com alguém. Egocêntrico, porque ele quer ser o centro das atenções. Vamos passar para frente agora. Quem é sanguíneo, quem tem sanguíneo no seu temperamento vai achar alguma dessas características. Aí você fala, mas tem coisa que eu não tenho aqui. Por quê? Porque a gente nunca sempre tem só um temperamento. Você pode ver que no teste de vocês saiu um em primeiro lugar, outro em segundo lugar. Então, aqueles lá são os temperamentos dominantes de vocês. E depois vocês vão ver outros, dois, três características de outros, mas que não tem muita influência em você. Então, o que acontece? Se você tiver dois temperamentos
por exemplo, o melancólico e o sanguíneo, então equilibra. Agora, tem pessoas que, por exemplo, se ela tem sanguíneo e bem pouquinho de colérico, ou bem pouquinho do outro, vai sobressair, vai ser aquela pessoa bem, bem extrovertida e que age meio sem pensar. Então, quando você fez o seu teste aí, não sei se todo mundo já fez, você vai ver que algum deles tem pessoas que saem quase tudo, por exemplo, sanguíneo, e só saem uns dois, três nos outros e um pouquinho mais em algum. Então, essa pessoa, o que saiu mais pontos é o temperamento que está na frente, que domina mais. E talvez ela não tem todos essas características que eu estou falando aqui, porque o outro temperamento equilibra. Às vezes dá certo de equilibrar, mas quando pega dois temperamentos bem fortes, aí fica perigoso o negócio. Ó, o pontos fortes do colérico. Ele é autodisciplinado, ele mesmo põe disciplina nele, cobra dele. Tem forte tendência à autodeterminação. Ele se autodetermina que vai fazer alguma coisa e faz. Confia muito em sua própria habilidade. Agressivo no bom sentido, quer dizer, ele vai parte para cima. Quando começa alguma coisa, tem capacidade tenaz, né? Firme, de se manter avançando teimosamente na mesma direção. E dedica quase exclusivamente aos aspectos práticos da vida. Tem uma mente arguta para a organização, mas sente que o trabalho organizado é cansativo, mas ele quer a organização. Talvez ele não faça, mas ele quer que tudo seja organizado. Pode passar, Daniel. Vamos ver os pontos. Muitas de suas resoluções são tomadas intuitivamente. É uma pessoa intuitiva e não pelo raciocínio analítico. Forte vocação para liderança, né? Sua vontade poderosa tende a dominar um grupo. Ele é bom juiz das pessoas e é rápido e ousado nas emergências. Ele é aquele tipo de, numa emergência, ele toma a frente e resolve. Não somente aceita posições de liderança quando elas lhe são impostas, mas também será com frequência o primeiro a se apresentar como voluntário para as mesmas, né? Coisa que talvez um fleumático, um melancólico não ia querer, né? Mas o colérico, ele já é um líder por natureza, tanto o sanguíneo como o colérico. Pode passar, Daniel. Agora, os pontos fracos do colérico. Pessoa extremamente hostis, né? Fica sempre com o pezinho atrás com os outros. Alguns aprendem a controlar sua ira, mas a violência é sempre uma possibilidade para eles. É uma pessoa de sangue quente, o colérico, né? Bravo, pessoa brava. Se a sua vontade não for controlada por seus pais quando ela é criança, você tem um filho colérico, é uma coisa boa de você já começar a pôr em prática. Eles desenvolverão hábitos tumultuosos e possessivos que perseguirão a vida inteira. Então, o tempo de desarmar a bomba relógio lá na adolescência é quando eles estão até uns 8 anos de idade, você vê que eles são coléricos, não só colérico, mas qualquer temperamento, você olha para esses pontos fracos aqui, você trabalhar na vida dos seus filhos também. Tá? Provoca medo nos outros, porque é sempre sério, né? Pode causar dor a outros e pode desfrutar disso. Por exemplo, porque fala o que pensa, não tem muito filtro, né? As esposas geralmente têm medo deles, e eles aterrorizam os filhos, porque quer tudo certo, quer tudo organizado, né? Então, há essa possibilidade, não significa que todo colérico faz isso, mas há uma possibilidade, nós vamos estudar a vida de quatro, a partir da próxima semana, a gente vai começar a estudar a vida de quatro personagens bíblicos
vocês vão poder ver na vida deles. Isso aí vai ajudar vocês também a aplicar isso na vida de vocês, se vocês tiverem esse temperamento. O apóstolo Paulo, ele era um colérico. E você lembra o que, que ele fazia no começo, né? Ele perseguia a igreja de Cristo, e ele, ao entrar nas igrejas, ele punha todo mundo para correr, ele colocava, tocava o terror, aterrorizava todo mundo, né? Colocava medo. Da mesma forma que as pessoas, que ele é firme, impetuoso quando está fazendo uma coisa errada, mas quando ele descobre a verdade, descobre o que é bom, ele também é firme para fazer o que é bom, como o apóstolo Paulo fez. Então, eu acho legal isso no colérico, que da mesma forma que o apóstolo Paulo ele perseguiu a igreja, ele se dedicou depois à causa de Cristo. São batedores de portas e esmurradores de mesa, inconveniente quando fica nervoso. Ninguém profere comentários mais mordazes do que um colérico sarcástico. Quando ele está bravo, vai esperando. Eles estão sempre prontos com um comentário cortante que pode causar insegurança e devastar os outros temperamentos que são mais como um sanguíneo. O sanguíneo não gosta de críticas, né? Um sanguíneo junto com um colérico, qualquer crítica, porque as críticas do colérico, de um colérico que não está bem, às vezes até um colérico cristão mesmo, às vezes a crítica do colérico, ele, ele vai deixar abatido um sanguíneo, um melancólico, tá? Até o sanguíneo não é páreo para ele, ó, pois ele não é cruel ou mal, porque o sanguíneo ele tem aquele jeito, né, de falar tudo que pensa, mas ele não tem aquela dureza para falar. Já o colérico tem coragem de dar sabe, umas duras mesmo nas pessoas, porque é assim já o jeito do temperamento. Então você vê que isso daí não é certo e nem errado ser colérico, não é certo e nem errado ser sanguíneo e os outros temperamentos. O que mostra aqui é que nós somos ou não somos assim. Só que o que é errado é a gente saber os nossos pontos fracos do nosso eu e a gente deixar tudo quando nós temos a palavra de Deus que nos orienta e ajuda a gente a melhorar o nosso ser, para a gente ser cada dia mais parecido com Jesus. Então, a gente só vai conseguir isso quando a gente se submeter ao Espírito Santo que habita em nós. Ele é o nosso ajudador, né? Ele é o nosso professor, aquele que vai consertar as nossas falhas. Agora, se você achar que você nasceu assim, que você é do seu jeito, é porque eu sou colérico, que eu faço isso, então o que, que vai acontecer? Então, você não está disposto a obedecer, a colocar a sua vida debaixo da autoridade de Deus. Não é que você nasceu assim que você não pode melhorar. Porque a Bíblia fala que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Né? Então, tem coisa que, da nossa velha natureza, que a gente quer fazer e a gente não faz porque a gente ama Deus. Então, a gente submete aquela vontade à liderança do Espírito Santo. Então, da mesma forma, nós temos que colocar o nosso temperamento sob a liderança do Espírito Santo de Deus, para que ele possa moldar. Igual o oleiro molda o barro e faz um vaso, Deus, se acha que Deus não olhou para o apóstolo Paulo, colérico, que tinha todos esses pontos fracos que nós estamos vendo aqui, ele provocava medo nas pessoas, ele tocava o terror onde ele ia, ele era bravão, só que Deus precisava, Jesus precisava de um homem assim, para enfrentar tudo que ele ia enfrentar no ministério dele. Ele enfrentou oposições, ele enfrentou homens maus, sanguinários, que bateram nele, que levaram ele preso, mas ele tinha uma resistência, né? Talvez ele tinha uma resistência que outros temperamentos não tinham. Então, Deus precisa de sanguíneo, Deus precisa de colérico, Deus precisa de fleumático, Deus precisa de melancólico. Ele quer usar a nossa vida como nós somos.
e deixar que ele molde o nosso temperamento. Então, vamos passar para o outro. Então, o melancólico, olha lá. Normalmente possui o mais alto quociente de inteligência da sua família. Uma pessoa que tem uma facilidade para aprender, tá? Pode ser músico, artista ou atleta. Alguma habilidade artística essa pessoa pode ter. Algumas vezes poderão ser encontradas todas essas numa mesma pessoa, né? Tem pessoa que ele é músico, ele gosta de interpretar, gosta de, de praticar esportes, né? Tem uns que pode ter uma dessas características, ou talvez nenhuma dessas aqui, como, por exemplo, eu toco teclado, mas eu não sou, eu sempre falo, eu não sou um músico por natureza, eu não tenho dom, mas eu tenho dom para outras coisas. Por exemplo, eu gosto de compor, já compus algumas músicas, eu gosto de escrever peças de teatro. Então, agora com a pandemia a gente não teve, mas a gente, todo ano, no final do ano, a gente apresentava uma peça de teatro na igreja, que chamava Sonho de Natal, e a gente contava toda a história do Evangelho, e todo ano eu escrevia uma história para a gente fazer uma. Então, eu gostava de ensaiar as pessoas, gosto, né, de ensaiar as pessoas, de estar lá, de ensinar eles a fazer, apresentar. Mas eu gosto de ficar nos bastidores, eu não gosto, se for para mim lá na frente apresentar, eu não consigo, não é o meu dom. Mas eu gosto de fazer isso que eu falei para vocês. Tem a natureza mais rica e sensível de todos os temperamentos. A maior porcentagem de gênios pertence à classe dos melancólicos. Olha, gostei disso aqui. Se mostra particularmente excelente nas belas artes, com uma vasta apreciação pelos valores culturais da vida. Eu não entro nessa parte aí, não. Essa parte minha está no sanguíneo, porque eu não sou muito de artes, não. É emocionalmente responsivo, mas diferente do sanguíneo, e é inclinado ao pensamento reflexivo, né? Ele é mais introspectivo, mais reflexivo, né? Porque, por exemplo, ó, ele é emocionalmente responsivo, mas ele é diferente do sanguíneo. E aqui eu tenho esse temperamento, que é o maior, meu, melancólico, junto com o sanguíneo. Então, você vê que aí há como que fala? Um equilíbrio aí, né? Porque o sanguíneo, ele não, tanto que o sanguíneo é um dos temperamentos que você pergunta para ele, ele fala, sabe que eu não consegui ainda descobrir qual é meu temperamento? Porque o sanguíneo, ele tem uma dificuldade de olhar para dentro dele mesmo. Então, ele não, eu não sei qual é o meu. Eu não consigo imaginar, parece que deu isso, mas eu não estou conseguindo ainda entender se é isso mesmo, se não é. Então, deixa eu ver um negócio aqui. Eu tinha colocado o significado de uma palavra aqui que eu quero falar para vocês. Quer ver que eu apaguei? Acho que eu apaguei. Então, ele não tem um pensamento reflexivo como o melancólico. Mas quando você tem esses dois temperamentos, então um vai equilibrando o outro. Particularmente, todos dado a um pensamento criativo. E durante altos picos emocionais, lança-se a invenção ou a produção criativa que seja digna e sã. Né? Gosta de criar coisa, por exemplo, é, tem uns que gostam de artesanato, como eu sei que. Ô, Josi, você tem melancólico ou não? Tenho. O meu é melancólico sanguíneo. Ah, é? Aham. Oi, Josi, acho que é por isso que a gente se dá tão bem. Eu sou também. A Sol o Sol, você é sanguínea melancólica ou melancólico sanguíneo? Melancólica sanguíneo Também? Aí, ó. também. E a Aline, o que que você é, Aline? Aline, tá ouvindo?
O meu deu sanguíneo e colérico. Ah, tá. Aí, ó, a Aline já tem a maior parte sanguínea. O irmão Aurelino conseguiu fazer? Eu acho que eu consegui. O maior, qual que deu mais pontuação lá? O melancólico. Melancólico. A, a Miriam fez o dela hoje, acho que deu fleumático, sanguíneo e fleumático, né, Miriam? Deu. É. Então, eu pensei na Josi, porque a Josi, ela é criativa, ela gosta de fazer, quando tem alguma coisa na igreja, essa parte de artesanato, essas coisas ela gosta, né? E eu já sou mais na parte de costura, mas já é uma forma de criação também. Tem o Daniel aqui, né, que está aqui na sala, que é o nosso meu ajudante aqui. O Daniel diz que ele é o melancólico sanguíneo, melancólico fleumático ou fleumático melancólico, Daniel? O meu é melancólico dramático. Tá. Então você pode ver que o Daniel, ele é também um músico. O Daniel toca tudo que é instrumento e, e ele também gosta ele é criativo. Então eu acho que tá aí porque tem pessoas que se dão, que tem essa identificação, né, por causa do temperamento. Pode passar, Daniel. Agora vamos ver os pontos fracos do melancólico. Ó, as admiráveis qualidades de perfeccionismo e consciências do melancólico com frequência trazem consigo sérias desvantagens do negativismo, do pessimismo e de um espírito de crítica. Eu não sei se vocês são assim, mas eu, quando as coisas não saem, principalmente no meu trabalho, ou nas coisas que eu vou fazer assim, até quando eu dou aula, se não saiu do jeito que eu pensei que ia sair, que eu me preparei, eu fico frustrada, eu fico pessimista, assim, eu me critico muito. Sua reação geralmente é negativa e pessimista. A gente tem que lutar contra isso. Não sei se você for negativo, pessimista o tempo inteiro, você para de fazer as coisas, né? E esta é a característica que limita as realizações profissionais do melancólico, mais do que qualquer outro fator. Por exemplo, se uma coisa der errado, você já quer desistir. Aí, se você é melancólico e sanguíneo junto, o teu lado sanguíneo já resolve que você não vai fazer mais aquilo, né? Nas coisas de Deus, graças a Ele tem me dado força, porque eu nunca pensei em parar na minha vida cristã, né? Já faz 30 anos. Mas, assim, na vida profissional, às vezes eu falo, eu não vou mais fazer isso daqui, não. Isso aqui não dá, não estou gostando, não está me dando resultado. Daqui a pouco eu me vejo lá, sabe, ali firmemente trabalhando naquilo. Eu falo, mas é engraçado, esses dias mesmo, eu mesmo admiro, eu estava pensando em parar e já estou aqui. Então, é um lado sanguíneo meu que resolve fazer as coisas, um lado melancólico critica, fala não dá, mas Deus ajuda a gente a controlar, né? E vamos tocando a vida. Crianças mais perturbadas psicologicamente vêm de pais predominantemente melancólicos ou coléricos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, quem tem traços de melancólico ou colérico, porque às vezes você é muito bravo por causa de ser colérico e resolve as questões na ira, e na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, toda vez que você for resolver as coisas, você sempre pede para Deus, para você não ser crítico demais, porque o melancólico critica demais, nada tá bom para ele. Ou, se tem a parte do colérico junto, você vai ser muito bravo. Então, você tem que ser controlado nessa hora aí. É uma fraqueza que você tem que ficar de olho no seu temperamento e submeter ele à ação do Espírito Santo. Vamos ver agora o fleumático. É o último. Pontos fortes do fleumático. Ele é super introvertido. O fleumático é na dele.
né? Você não vai ver o fleumático numa festa, né? É, falando alto, cantando, nada. Ele é na dele. Introvertido, tem uma natureza calma e sem agitação. É de boa. Existem coisas que ele pode fazer e profissões que pode seguir que os extrovertidos nunca poderiam fazer. É, porque o fleumático, ele tem aquela, sabe, coisas minuciosas e de coisas que exigem tato. Então, o fleumático consegue fazer aquilo. E já um sanguíneo que é agitado, ele tem mais dificuldade em coisa minuciosa. Raramente saltam sem olhar antes. É uma pessoa que reflete antes de fazer as coisas, vê todos os lados, né? Tem uma fleumática aqui em casa que ela estava falando, eu tenho uma ótima visão periférica, olha só. Então, ela olha por tudo, né? E ontem entrou um gato aqui em casa de surpresa e ela não estava esperando, levou um susto, porque ela disse que nem estava olhando, mas ela viu assim do lado, assim, ó. Então, eles estão sempre atentos às coisas, né? Conciliador e diplomata por natureza. Não gosta de confrontações e prefere negociar a lutar. Ao contrário do colérico, que como ele tem essa liderança e ele vai falando que é para fazer o que ele pensa, às vezes sem filtro. Já o fleumático, ele prefere negociar do que ir lá e colocar a confrontação. Eu não gosto de confrontar, tá? Já é dele isso daí. E você acha, Deus precisa de fleumáticos, porque às vezes na igreja, um fleumático é aquela pessoa que pode ajudar no aconselhamento, né? E um discipulado. Por quê? Porque é a pessoa que vai ter a capacidade de ouvir. O sanguíneo quase não consegue ouvir. Eu achei engraçado porque esses tempos atrás estavam fazendo caminhada com uma irmã e ela estava querendo conversar, eu acho. E eu também estava. E eu não estava percebendo que ela estava querendo falar uma coisa. Eu falava, depois eu me toquei. Falei, acho que eu preciso aprender a ficar mais quieta, porque eu preciso ouvir mais essa pessoa está querendo falar. Então, você tem que ficar atento, porque senão você não controla isso daí. Então, já o fleumático, olha aqui, ele ouve, né? Ele ouve mais, ele é conciliador, se ele vê que está tendo confusão, ele, ele vai lá arrumar as coisas, né? E ele prefere negociar a situação do que ir lá e brigar. Tem a tendência de conciliar os indivíduos que estão querendo. Ele tanto concilia quando o negócio é com ele, como ele quer conciliar as outras pessoas que estão brigando também. E é um exemplo clássico de que a resposta branda desvia o furor. Olha que legal. Então, Deus, ele é o que fala esse versículo aqui no livro de Provérbios. Parece que é dotado de um grande senso de humor, animação e imaginação. Sabe aquele humor quieto, né? Às vezes fala alguma coisa. é, Às vezes o fleumático, ele faz uma piada séria. Ele faz uma brincadeira, mas sem ser espalhafatoso. É engraçado. É um amigo fiel, e eu posso dizer que o Daniel é meu fiel escudeiro. Embora não se envolva muito com os outros, mas ele é fiel. Raramente se mostra desleal. Muito bom. E a Miriam também, né? A Miriam é fleumática, né? Que legal. Sua maior fraqueza está no... As fraquezas agora. Sua maior fraqueza está no próprio nome do qual se deriva. Fleuma. Significa lento, tá vendo um bicho preguiça? Preguiçoso. Falta de impulso ou ambição. Agora, quando ele está combinado com outro temperamento, né? Por exemplo, quando o fleumático está combinado com sanguíneo, que é mais tem esse impulso, então ele vai
uma coisa vai empurrando a outra. Embora sempre pareçam quase aquilo que é esperado que faça, raramente fazem mais que isso. Então, por exemplo, ele faz sempre mais, embora sempre pareçam fazer aquilo que é esperado que façam, raramente fazem mais do que isso. Ele sabe o que ele vai fazer é aquilo. Poucas vezes instigam uma atividade, mas pensam e apresentam desculpa para evitar envolver-se em atividade de outras pessoas. Por exemplo, ele fica na dele. Essa frase é que mais define o fleumático. Ele não vai se envolver no negócio dos outros, ainda que ele saiba, talvez, resolver aquilo, fazer aquilo até melhor, né? Mais do que todos os outros tipos de temperamentos, os fleumáticos são vulneráveis à lei da inércia. Um copo em descanso tende a manter-se em descanso. Então, é mais ou menos isso. Esse é o ponto das fraquezas. Precisa reverter essa tendência com uma atividade premeditada. Tanto eles como seus familiares se beneficiarão de tais esforços. Por exemplo, o fleumático ele precisa de fazer um planejamento, né, uma planilha do que ele tem que fazer para que ele ponha em prática aquilo. Porque senão ele vai ficar vendo o que precisa fazer e não vai fazer. Ninguém gosta de ser ferido. É fato isso, não é nem um temperamento. Mas isso acontece particularmente com o fleumático. O fleumático, ele não reage bem quando ele é ferido, tá? Pode passar, Daniel. Vimos aqui o ponto forte e o ponto fraco de cada temperamento. Como tratar uma pessoa que tem um temperamento ainda não tão moldado pelo Espírito Santo? É igual eu falei para vocês. Por que é importante a gente estudar esse assunto? Né? Porque nós vamos conviver, relacionar com pessoas. Nós nos relacionamos em casa, com os nossos filhos, com o marido, na igreja, no trabalho. Nós vivemos em comunidade. Então, nós precisamos aprender a lidar com a gente mesmo primeiro e depois com as outras pessoas. Como tratar uma pessoa que tem um temperamento ainda não moldado, seja qual deles for, porque não, eu falei para vocês, quero frisar, não existe temperamento bom e nem ruim. Todos têm pontos fortes e pontos fracos, vocês viram, né? Agora, tem as pessoas que já deixaram Deus moldar os pontos fracos e que a gente nem percebe esses pontos fracos nelas mais, porque são pessoas que submeteram o seu temperamento à autoridade, à liderança do Espírito Santo que habita nelas. Então, aí você olha, nossa, essa pessoa é fleumática, essa pessoa é colérica, essa pessoa é sanguínea, parece que eu nem vejo isso. A gente quase não vê o ponto fraco mais daquela pessoa, porque ela está trabalhando, deixando Deus trabalhar. Agora, quando você tem que lidar com uma pessoa que ela está do jeito que ela é mesmo, naturalmente, não deixou ainda, talvez não é salvo, não tem um Espírito Santo, e talvez já aceitou Cristo como Salvador, mas ainda não tem deixado o Espírito Santo trabalhar, moldar o temperamento dela. Como tratar uma pessoa assim? Né? Olha a pergunta, vamos lá, vamos ver. O fleumático, como você trata um fleumático? Gastando tempo com ele, Daniel correu. Gastando tempo com ele, sendo bem amigável e constante. Olha o jeito que você pode tratar um fleumático e ele ficar feliz. Ele gosta que você gasta tempo. Por exemplo, quando uma pessoa é amigo dele, o tempo de qualidade junto, né, sendo amigável, constante, isso vai ajudar você ganhar um fleumático. Compartilhando em doses, o que é dose homeopática? Vocês já tomaram remédio homeopático? O que você tem que tomar? Cada uma hora você toma uma gotinha, 3 gotinhas. É bem de pouquinho toda hora.
Então, dose homeopática é assim, é constante, e pouco e constante. Então, compartilhando em dose homeopática todos os planos, né? Não chegar assim, despejar nele, não, que ele já vai ficar estressado. O fleumático você tem que ir colocando as coisas tudo de pouco, né? Em partes para ele. Compartilhando em doses homeopáticas todos os planos, tendo paciência e ajudando a pensar e não falando alto sem apressar. Tá vendo? Ele não gosta de falar alto com ele. Tá bom, Daniel? Pode passar. Pode passar a próxima. Então, é assim. E procurando não submetê-lo à pressão de público. Ó, eu já estava submetendo você a isso, Daniel. Perdão. Daniel vai brigar comigo. Com muita honestidade e atitude de vida, encorajando-o e ganhando a sua confiança, tá vendo? É assim que você vai tratar uma pessoa que tem esse temperamento. A exortação deve ser bem clara, de preferência perguntar o que você quis dizer, para se certificar de que houve a comunicação, perguntar para ele o que você quer saber sobre isso, né? Quando você vai lidar com uma pessoa que ela ainda não, talvez uma pessoa que nem é salva e você percebeu que ela tem esse temperamento, né, ou alguém da família, é assim que você vai agir com ela. Pois vai ficar lá, você vai, se você tá lidando com alguma pessoa que você precisa saber como lidar com ela, analisando o temperamento dela, você vai lá ver. Pode passar, Daniel. O melancólico. Olha lá, como você trata um melancólico que ainda não tem o temperamento debaixo da vontade de Deus, não está moldado ainda, é só um melancólico. Valorizando seu trabalho, uma coisa que o melancólico fica indignado é quando ele faz as coisas e ninguém percebe que ele fez, cuidando dele como pessoa, mantendo seu tanque cheio, tipo, ele quer ser tratado, ele quer ser valorizado como pessoa, né? Quando alguém elogia ele como pessoa, ele fica mais feliz do que se elogiasse ele pelo exterior ou por qualquer outra coisa. Ele gosta de ser valorizado como pessoa. Pode passar, Dani. Não acumulando de tarefas, dar uma coisa de cada vez. Senão já o estresse já bate. Só de pensar que tem aquele tanto de coisa para fazer, já desanima. Aliviando, como você pode tratar, conviver dentro de uma casa, se você tem esposa, ou se você tem marido que é melancólico, pensa nisso daí, ó, acumulando de tarefas, acumular ele de tarefas, ou ela de tarefa, ela vai ficar com o espírito abatido, vai ficar triste. Aliviando, olha, aliviando a pressão, pois ele sozinho já se pressiona o suficiente, porque o melancólico ele já se cobra dele, ele já se cobra, já se critica. Então, o que você pode fazer para ajudar o melancólico? Aliviar a pressão dele, né? E ajudar ele, tirar ele daquela pressão. Pode passar, Daniel. Agora, como tratar com um, vamos ver se tem mais. Outro, reconhecendo o que eles fazem, cuidando com carinho, amenizando o seu cansaço pelas muitas tarefas. Então, quando o melancólico, ele se sente bem quando as pessoas reconhecem o que eles fazem, cuida dele com carinho, ameniza o seu cansaço, né? Reconhecendo que ele está sobrecarregado, levando, outra forma é levando ele a enxergar o lado positivo das coisas, porque o melancólico, ele vê tudo pelo lado negativo. Então, é uma luta para a gente se manter motivado quando a gente tem esse lado negativo. Então, quando você está perto de alguém que faz com que você vê o lado positivo das coisas, vai animar o seu espírito, né? Pode passar, Daniel.
Como no caso do fleumático, entendendo que por ele ser introvertido, enfrentar o público é um grande desafio. Uma das coisas que às vezes a gente não entende, né? Por que que é importante também você que é líder ou que pretende ser um líder um dia, às vezes você quer colocar uma pessoa com temperamento para fazer uma coisa que ela não é do temperamento dela, né? Então, o que que você tem que fazer? Mas você vê uma capacidade nela. Você vê que ela pode chegar nessa capacidade de fazer isso. Então, você vai fazendo ela enxergar o lado positivo, vai fazendo ela entender que ela pode, e daqui a pouco ela vai estar fazendo aquilo, porque ela vai moldando, é, ela vai reforçando esse ponto positivo que ela tem e vai trabalhando para o ponto negativo. Então, como no caso do fleumático, o melancólico também é assim. A gente tem que entender que tanto o melancólico como o fleumático, eles são introvertidos. E o sanguíneo e o colérico são extrovertidos, são mais para fora. E o fleumático e o melancólico é introvertido, é mais para dentro, tá? Então, quando a gente entender que esses tipos de pessoas têm problemas de enfrentar o público, é um desafio para enfrentar público, para falar, só que é possível. Se ele trabalha, é possível, sim. Né? Ter ótimas pessoas fleumáticas capazes de enfrentar público e falar em público, removendo qualquer ameaça em potencial, a fim de que ele se sinta seguro. Ele gosta de se sentir seguro. Qualquer coisa que ameaça desestabiliza um melancólico. Ele já começa a ficar para baixo, já fica desanimado. Então, a gente tem sempre que esclarecer, por exemplo, se você está liderando com uma pessoa que é melancólica, quer dizer, a gente está falando de melancólico. Então, quando você está liderando sobre o melancólico, é sempre bom você colocar ele a par das coisas, tirar qualquer dúvida, qualquer ameaça que ele sinta no exercício daquela função dele, ou daquele relacionamento, se é de amizade, se é de namoro, se é de casamento, se é de amizade, ele se sente bem que não haja ameaça, nenhuma suspeita de algo que venha ameaçar o relacionamento. Agora, o colérico. Como você lida com o colérico? Olha, um colérico, aqui que eu estou dizendo, um colérico, esses temperamentos, você pode usar ele para lidar com qualquer um deles, que é colérico, mas principalmente se ele ainda não está moldado, você tem que tomar esses cuidados, né? Se você é líder de um colérico, você tem que liderar com eficiência. Por quê? Porque senão ele mesmo vai cobrar de você, porque ele também é líder por nato, né? Por natureza. Então, você tem que liderar para um colérico com eficiência, fazendo sentir que está tudo sob controle. Limites bem esclarecidos, estar preparado para os questionamentos sem perder a linha. Entendeu? Porque ele é líder, ele está por dentro de tudo, o colérico. Desde que ele não é líder, é o liderado, ele tá a par das coisas. Então, ele quer ver essa eficiência no líder dele. Então, se você vai liderar sobre um colérico, você tem que liderar com eficiência, limites bem esclarecidos, senão daqui a pouco ele que está querendo liderar sobre você. Então, é assim que tem que trabalhar. Tendo uma comunicação direta, aberta e franca, sempre colocando ele, voltando a falar o que o que tem que ser feito, a maneira que é para ser feito, ou, por exemplo, um relacionamento em casa, né? Também, quando você, por exemplo, o marido tem outro temperamento, a mulher é colérica. Ele tem que ter uma liderança com eficiência e ela quer sentir que está tudo sob controle. Porque senão ela entra em pânico e ela vai querer tomar as rédeas da situação. Em casamentos, por exemplo,
que o marido, por exemplo, a esposa é colérica, o marido ele é fleumático, melancólico, aí começa a dar problema, porque se ela não sentir que as coisas estão sob controle, ela vai sair dos limites dela lá e ela vai tomar as rédeas da situação. Então, você vê que às vezes acontece isso em alguns lares. E tendo essa comunicação aberta e direta, procurando ser organizado para que o liderado sinta segurança e não sofra o medo de furos. Geralmente você vê assim, né? Se tem um outro líder e tem um colérico no meio que está sendo liderado por outros pessoas, ele já fica inseguro. Ai, será que isso vai dar certo mesmo? Será que ele sabe o que ele está fazendo? Então gera ele é inseguro porque ele quer sentir o domínio da situação. Então, você tem que ter dá para esse liderado ou para essa pessoa que convive com você, essa segurança. Ele quer sentir essa segurança, tá? Pode passar, Daniel. E levando a confiar mais na força e na direção de Deus. Sempre você falar para o colérico, olha, vamos confiar em Deus, na direção de Deus, que é de Deus que vem a nossa força. Por quê? Porque o colérico, ele tem uma tendência de confiar na força dele, porque ele tem essa garra, essa força, como ele tem isso, ele já vai lá fazendo. Então, tem sempre que, para trabalhar esse temperamento, mostrando para ele que ele precisa se colocar na direção de Deus, que é Deus que faz o melhor. Ensinando-o a exercer a autoridade conforme Jesus exercia, com disciplina e, porém, sem ser dominador, porque é uma tendência do colérico de ser dominador, né? Então, mostrar todos esses temperamentos, qualquer um deles. A vontade de Deus é que a gente seja parecido com Jesus, né? Parecido conforme a imagem do filho dele. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que querer buscar ser parecido com Jesus. Então, a gente tem que ensinar um colérico a exercer se ele for líder, exercer a liderança, ou se ele não for, mas exercer as coisas com disciplina, sem querer ser dominador, como Jesus era. Pode passar, Dani. Entendendo que no caso do colérico, passar por cima da autoridade na falta dela é a expressão de comprometimento. Ele não acha que ele está fazendo uma coisa errada. Por exemplo, se tem uma pessoa ali que ela não tem muito, tem um temperamento que não tem muito dom de liderança, no caso daquele temperamento, ele não tem uma liderança firme, então ele passa por cima da autoridade e ele não acha que, ele não é por maldade, ele acha que aquilo ali é comprometimento, ele não vai fazer, então eu vou fazer, eu vou fazer desse jeito. Então isso pode acontecer, como no caso de casamento também, né? Quando o marido não toma uma decisão, quando você vê a mulher tá tomando, no caso de um ou outro, né? Cada um que é para fazer aquela coisa, se o outro não faz, o outro passa por cima da autoridade do outro e já está fazendo aquela coisa e não está achando que ele está fazendo bem. Nesse caso, ele precisa de ensino e não de repreensão, porque ele está achando que ele está fazendo bem. No caso de exortação, não dar volta, ser objetivo, não esquecendo que o mesmo, parecendo duro, ele precisa de amor, tá? Então, por exemplo, se você vai exortar, admoestar um colérico, você não precisa ficar dando volta, olha, tal, não fala sério, fala com amor e com jeitinho o que ele precisa, igual a Bíblia fala, né? Que é para exortar com amor. Pode passar, Dani. E o sanguíneo, como lidar com o sanguíneo? Olha lá, ó, tá sempre. Como você tem que agir com o sanguíneo? Tendo uma postura amigável e cortês, principalmente aceitando ele como é. Porque o sanguíneo, ele todo alegrão, né? Todo amigável,
Então, quando ele tem o medo de não ser aceito, o sanguíneo. Então, quando esse sanguíneo, ele chega e ele vê se alguém desfaz dele ou tem alguma rejeição, ele fica, olha, abatido. Um sanguíneo, quando ele se sente rejeitado, ele fica abatido. Então, se você quer ver um sanguíneo, ser amigo de um sanguíneo e ele ficar sempre feliz, é você ser amigável com ele, ser gentil e aceitando ele do jeito que ele é. Pode passar. Ouvindo sempre que for possível, mesmo porque o sanguíneo ele gosta de falar bastante, né? Como eles são falantes, ele sente muito essa necessidade. É isso, né, Aline? Eu também, viu, Aline? Esse meu lado sanguíneo fala demais. Eu falei para você que eu saí para caminhar com a irmã e eu tava falando, ela queria falar e quando eu vi eu que estava falando. Então, ouvindo sempre que for possível, porque eles são falantes e sentem muita necessidade. Então, se você ouvir o sanguíneo, ele já vai se sentir muito amado. Pode passar, Daniel. Fazendo sentir muito importante, porque ele gosta de ser o centro da atenção, ele gosta de voltar a atenção para ele. Então, fazendo ele se sentir importante, interessando-se pelo seu bem-estar, isso é, sendo sensível quanto às suas necessidades. Você quer ver um sanguíneo feliz é quando você se preocupa com ele, e ajuda ele, se preocupa com as necessidades dele. Não economizando elogios sinceros, né? Porque se for coisa falsa, ele vai também perceber isso aí. Mas se você elogia um sanguíneo, nossa, sai tudo feliz. Procurando perceber seus esforços, reconhecendo suas realizações, ouvindo com atenção os seus projetos, cuidando para não desmotivar, né? Porque ele vem cheio de projetos. Né? Eu tenho uma filha que é assim, sanguínea, ela tem projetos, hein? Se ela colocar tudo em prática, os projetos dela, e alguns ela leva à frente, alguns daqui a pouco ela já está em outro projeto, mas está sempre, a cabeça está sempre funcionando. Em caso de exortação, ter muito cuidado, pois eles têm tendência a se sentirem rejeitados. Eles não levam. Isso acontece com você também, Aline, às vezes? Às vezes alguém fala alguma coisa, não, me senti rejeitada agora. Você não vê assim? Ah, eu vejo assim, sim. É, E eu sou igual a sua filha, eu faço bastante projeto e às vezes uns acertam, às vezes não, aí fico frustrada porque não deu certo e continua a vida. daqui a pouco já surge outro, né? Outro projeto. Fugiu. É assim mesmo. Incentivando sempre que for preciso e jamais escondendo a verdade dele. Porque senão, da hora que ele descobre, ele fica. Não espere que ele cumpra com tudo que promete. Termine tudo que comece. E principalmente não acredite em tudo que diz. Por quê? Porque não é por maldade, mas é que ele tem tanta vontade de fazer coisa, vontade de dar as coisas para os outros. E o meu lado sanguíneo já fez muita besteira, já pagou muito pato nessa parte aí. Que na hora daquela empolgação de querer ajudar, já prometi coisa que agora, por exemplo, se eu estou na liderança do Espírito Santo, eu tenho que cumprir o que eu prometi. Então, às vezes, nossa, eu acho que eu não pensei direito, mas agora eu vou ter que fazer. Mas eu também eu tenho dificuldade de terminar as coisas que eu começo. Então, isso aí é uma característica do sanguíneo. E não acredite em tudo que diz. Se um sanguíneo não estiver debaixo da autoridade de Deus também, quando ele está em apuros, como dizia um irmão aqui que era da nossa igreja, o pastor João perguntou para ele, quando que se deve mentir? Ele falou, pensou que ele ia falar, nunca, né? Daí ele falou, quando a gente está em apuros. Então, Deus não quer que a gente conte mentira nunca, né? Mas às vezes na hora da empolgação, o temperamento sanguíneo ele é tão extrovertido que ele fala, eu vou. Vocês lembram daquela parábola, daquele filho que o pai falou assim, vai trabalhar na minha vinha. O primeiro, que o primeiro disse?
Falou, não, vou indo, né? Pode contar comigo, tô indo. E o outro falou que não ia. Só que o outro, depois ele parou, pensou, você vê dois temperamentos aí, dois filhos, com cada um com temperamento. Um falou que ia, né, na empolgação, e depois não foi, vontade fraca, né? Um sanguíneo com vontade fraca. E o outro falou assim: ah, não vou não. Aí ele pensou melhor, analisou, e ele foi lá fazer a vontade do pai dele, tá? Então, a tarefa da semana. Vocês vão estudar as combinações. Por exemplo, qual foi a combinação que deu no seu? Colérico sanguíneo. Você vê o que característica, pode ver a combinação do seu temperamento, por enquanto, tá? Vê o seu temperamento, o que, que tem de pontos positivos nos dois temperamentos principais que deu no seu. Quais os negativos, tá? E daí, o que, que você vai fazer? Você vai relacionar, vai ler Gálatas, que são os frutos do Espírito. E você vai olhar qual fruto do Espírito o teu temperamento precisa ter para que possa ser fortalecida aquela área negativa. Vocês entenderam o que é a tarefa? Quero ouvir vocês agora. Abre a tela aí, Daniel, para me falar com eles. Vocês entenderam, pessoal? O que é para fazer? Vê o teu temperamento. Ele é melancólico e sanguíneo? Vê os pontos positivos, escreve no papel para você analisar. Os pontos negativos, aí você vai lá, lê lá no Gálatas, os frutos do Espírito, e depois que vocês lêem esse fruto do Espírito, você olha lá no teu temperamento, nas partes fracas, o que está precisando, qual o fruto do Espírito que você precisa trabalhar para combater aquela parte que não está legal no seu temperamento. Vocês entenderam agora? Quero ver. Aline, você entendeu a tarefa? Sim. Entendeu? Entendeu, irmão Aurelino? Entendi. Entendeu? Entendeu, Miriam? Entendi. Entendeu, Sol? Entendi. Josi? Entendi. Davi? Olha, o Davi veio hoje. Opa, sim, entendi. Peguei teu pé, né, Davi? Então, gente, Engraçado. né? Então, isso aí é você trabalhando na sua vida, deixando Deus trabalhar na sua vida, tá? Isso aí é sério. Eu quero que vocês se esforcem para fazer essa tarefa. É uma coisa simples e eu também vou fazer. Porque daí a gente pode conversar aqui sobre isso. Tá? Não precisa ficar com medo, que quem não quiser falar, não precisa falar nada, não, tá? Nem faltar aula, porque está com medo de falar. Mas aí, eu quero que você vai colocar assim, olha, o meu temperamento, ele precisa qual o fruto do espírito que ele está precisando? Domínio próprio, talvez, né? Está precisando de domínio próprio, está precisando de alegria, né? Eu ando meio triste. Aí, você vai colocar, analisar, fazer do seu jeito. Você vai fazer do seu jeito, não tem uma regra para esse trabalho. É analisar o teu temperamento, ir lá no Gálatas, olhar os frutos do Espírito e ver qual fruto do Espírito que você vai aplicar na sua vida para combater os pontos fracos do seu temperamento. Tá bom? Que Deus dê uma maravilhosa noite de sono para vocês, que vocês descansem e que quinta-feira a gente esteja junto, tá? Ontem a gente nem teve aula de um com Deus, porque a Cássia não estava bem, a Aline estava com as crianças doentes. Eles estão melhor, Aline? Estão sendo medicados, Sônia, tomando antibiótico. Agora, graças a Deus, rapidinho passa. A minha menina também tinha bronquite quando era pequena, não era fácil, não. É sofrido. E a Sol, tá tudo bem aí, Sol? Tava tudo bem. É que eu saí e onde eu tava não tinha internet pra eu usar, só tinha no celular. Tá, Aí eu não consegui chegar aqui na hora.
Tá bom, não tem problema nenhum. Então, o que que nós vamos fazer? Quinta-feira, então, o irmão Aurelino entrou, mas aí a gente resolveu não ter aula, porque para não, essa aula que eu vou dar é uma aula que eu gosto muito, que a gente vai entrar na união de pensamento, sabe? Uma das aulas que eu mais gosto. E eu queria que você estivesse nessa aula, então eu achei melhor cancelar para a gente estar todo mundo junto na quinta-feira, tá bom? Combinado? E outra coisa, na próxima Tá. aula vai ficar mais legal essa aula aqui, porque nós vamos estudar os 4 personagens da Bíblia. Nós vamos começar pelo Pedro, que é o sanguíneo, tá? Depois nós vamos estudar o Paulo, que é o colérico. Nós vamos estudar deixa eu ver aqui, todos eles que nós vamos estudar. O Moisés, que era melancólico, e o Abraão, que era fleumático. Esses 3 aí nós vamos estudar, e estudando os personagens da Bíblia vai ficar mais gostoso para a gente entender, tá bom? Deus abençoe, e vamos encerrar com a palavra de oração. Quero pedir para o Daniel orar para nós, encerrando a nossa aula de hoje. Oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, por esse momento que nos dá, Senhor. Estamos aqui reunidos, ó Pai, nesse curso, nessa matéria, aprendendo mais de Ti, Senhor, aprendendo mais de Tua palavra e podendo, ó Pai, nos identificar e nos entender melhor. Pai querido, obrigado pela oração, né, Pai, que está nos ensinando, que está cada vez mais aqui dedicado, Senhor, a nos ensinar. Possamos, ó Pai, guardar, Senhor, nos nossos corações e praticar, Senhor, nossas vidas, ó Pai. Abençoe, Senhor, cada um que esteve aqui hoje, que participou, aqueles que não puderam entrar, Senhor, seja, Senhor, abençoando eles também, que eles possam estar conosco na próxima aula, Senhor. Abençoe, Senhor, as nossas igrejas, nossos pastores, os nossos líderes, os nossos ministérios, ó Pai. Possamos ser uma igreja sempre firme, que busca a Ti, Senhor, que serve a Ti, ó Pai. É que eu te peço, eu te agradeço em nome do Filho de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, boa noite a todos. Amém. Boa noite. Até a próxima semana, gente. Amém. Boa noite, Boa noite, Sônia. Josi. Boa noite, irmão Aurelino. Boa noite,